pessoal, olha só. Esse aqui é o terceiro vídeo que eu estou fazendo, certo? Os dois primeiros estão naquele link que eu passei por e-mail, tá? Aí, antes, os dois primeiros vídeos, do pessoal que está presente aqui, o Daniel estava, né, Daniel? Acho os que dois primeiros. Daniel, o Daniel, isso mesmo. Daniel estava, e agora estão o Gabriel e o Daniel, e o Cício, né? Tranquilo. Aí a ideia aqui, pessoal, é a seguinte. No primeiro vídeo, eu fiz um contexto. Deixa eu voltar aqui no índice do livro, que vai me ajudar vocês a entenderem. Esse aqui é o livro Canibal, aquele livro que a gente adotou para sistemas operacionais, certo? Então, no primeiro vídeo, eu continuei aquilo que a gente parou lá no presencial, né? O que eu fiz foi falar um pouco mais dessa parte aqui, ó, System Calls, tá? Então, essa parte aqui, ó, System Calls, foi a que eu tratei melhor no primeiro vídeo. Quando eu voltei, a gente discutiu um pouquinho as chamadas de sistemas, tá? Já no segundo vídeo, eu comecei um assunto que é um assunto mais específico, relacionado a processos e threads. No segundo vídeo, eu tratei dessa parte aqui, de processos, lidando com os fundamentos de processos, como se cria, como se termina processos, alguns conceitos elementares para a gente conseguir seguir na sequência do tópico, até chegar em threads, que é um assunto que vai ser rico, no sentido de a gente até fazer código um pouquinho, escrever alguns códigos, mexer com Java ou C, né? Ou a linguagem que vocês acharem mais conveniente, porque a programação ela fica mais direta quando você trabalha com threads, né? Então, esse é o contexto desse terceiro vídeo. Terceiro vídeo, eu vou fazer agora um contexto rápido do que eu falei lá no segundo, bem brevemente, para não ficar perdido para vocês, tá? E aí, na sequência, eu vou entrar mais especificamente em threads. Tá joia? Como vocês estão aí online, né? Vocês podem, por favor, me interromper, perguntar, tá? A ideia é essa. O propósito é esse. Se vocês deixarem, eu vou ficar falando aqui sem parar, tá? Então, entendo assim, podem me interromper à vontade, a qualquer momento, porque isso até cria uma interação e me ajuda bastante, tá bom? Beleza. Aqui na parte aqui de processo, obrigado, Daniel. Aqui na parte de processos, como eu falei, a gente trouxe, eu vou chavear agora aqui para os slides, eu vou passar brevemente por pontos que eu julgo importantes, porque vai dar uma sequência lógica para vocês assistirem os vídeos depois, se for o caso, né? Então, olha só, no vídeo 2, o anterior, esse aqui é o 3, eu falei muito desse slide aqui, né? Onde eu estou colocando aqui a multiprogramação em primeiro plano, né, na conversa. E a multiprogramação, ela implica em ter, fundamentalmente, não necessariamente, mas fundamentalmente, uma CPU e ter processos competindo pela CPU. E um rodando de cada vez. Esse gráfico aqui, ó, ele tenta justamente apresentar essa ideia, né? Vocês veem bem o mouse circulando, né? Ótimo. Então, no tempo, eu tenho processos rodando, cada um aqui num determinado tempo. Esse aqui está muito comportado, né? O Daniel até perguntou no vídeo anterior isso, né? Esse aqui é um modelo absolutamente comportado, didático, onde o processo roda, ele sai da CPU, entra um processo B, que roda um tempo, sai da CPU, entra um processo C, que roda um tempo, sai da CPU, entra um processo D, que roda um tempo e sai da CPU. Eventualmente, e esse modelo está bem comportado, o processo A retorna para a CPU e continua do ponto que parou. E roda mais um tempo, e assim por diante. A essência é que no modelo de multiprogramação, nesse exemplo apenas de 4 programas em execução, ou seja, 4 processos, cada um roda uma vez na CPU. A CPU não consegue rodar 2 processos juntos ao mesmo tempo. Não tem como. Então, o processo roda um tempinho, depois outro processo roda mais um tempinho, caracterizando uma alternância entre os processos. Tá certo? Então, foi isso que a gente tratou naquele outro vídeo.
Podem me perguntar, viu, pessoal? Estou passando porque está lá gravado, tá joia? Quando eu falo de processo, processo é programa rodando, né? Basicamente é isso, é um programa de execução. E aí eu tenho alguns conceitos simples de entender, mas importantes, né? Um processo, ele pode ser criado quando um sistema se inicia. O próprio boot, né, de qualquer sistema de computação. O próprio boot, no processo de boot, em algum momento, o SO sobe, né? Carrega uma série de processos em background que vão fazer com que ele funcione, né? Também, processos são criados quando existem as system calls, ou chamadas ao sistema. Um exemplo corriqueiro é quando você precisa abrir um arquivo. Se você faz um programa em C que abre um arquivo, abrir um arquivo, um open file, tem necessariamente chamar uma chamada, ou fazer uma invocação, uma chamada a sistema, que vai fazer aquela invocação, ou vai abrir aquele arquivo, né? Então, esse é um caso quando um processo é criado também. Quando o usuário precisa necessariamente criar um processo e um início de um job em logic, que são vários processos rodando, né? E, claro, se eu crio processo, eu também tenho que terminar eles, né? Então, de algum modo, processos terminam. Então, eu tenho a saída normal, voluntária de um processo, ou por um erro fatal, ou por cancelamento. A gente também colocou isso lá no outro vídeo, que é o seguinte, quer dizer, se um processo termina, o mais natural é que um processo termine normalmente. Se ele tem um propósito, um programa qualquer que tem um algoritmo bem definido, né? Termina, o processo, quando termina, sai da CPU, deixa de fazer I/O, quer dizer, ele sai naturalmente. Ou ele pode sair por algum erro, seja um erro típico de programação, por exemplo, né? O processo começa a rodar, ocorre uma exceção, e você não trata a exceção, né? Muitas linguagens têm tratadores de exceção, não é isso? Para evitar exatamente essas saídas voluntárias, no caso aí, mas voluntárias por quê? Porque ocorreu um erro, né? E aí o processo sai. Ou erros fatais também, né? E, claro, um processo pode matar o processo, né? E isso ocorre seja pelo sistema operacional, seja por uma característica do seu código, né? E também o processo pode terminar. Então, nesse contexto, eu quero passar aqui agora para a gente falar dos estados do processo, a gente discutiu também no vídeo 2, né? E aí vou passar brevemente fazendo algumas perguntas aí, o Daniel viu a aula, né? Também está um vídeo disponível lá. Mas vamos lá, eu tenho 3 estados necessários, importantes aqui, quando o processo está preparado para rodar, ou está em execução, ou está bloqueado, né? O processo em execução é quando ele está lá rodando, especialmente gastando o CPU. Certo, pessoal? Então, se ele está lá rodando e tomando o tempo da CPU, ele está em execução. É o que a gente chama de estado aqui, né? Isso aqui vocês podem entender como uma versão simplificada aqui de uma máquina de estados. Tá joia? Então, ele está executando. A transição número 2 é quando o processo sai da CPU. E aí vem aquela pergunta, por que ele sairia da CPU? O que vocês acham? O processo está rodando, ele tem que sair da CPU. Por que ele sairia da CPU? Aqui o 2, ó, o 2. Por que ele sairia da CPU, né? Ou ele teve um erro ou ele ficou pronto. Isso. É uma boa resposta dentro até do que eu coloquei antes, né? Sim. Mas, veja bem, ele tem 2 formas de sair da CPU. Ou ele sai pela transição 1, ou ele sai pela transição 2. Então, se ele está rodando lá, está executando. Imagine o seguinte, você vai prático. Tem um loop, um programa que tem um while rodando. Tá certo? Um loop. Simples assim. Está gastando CPU. Todo loop, em geral, né, os loops, em geral, gastam CPU, né? Caracterizam até o que a gente chama de espera ocupada. E fica ali gastando CPU. Aí, quando ele está rodando, por que ele sairia para um estádio bloqueado? É a transição número 1. Porque o processo bloqueia aguardando uma entrada, aguardando um I/O, uma entrada e saída. Por que ele sairia
No 2, porque o escalonador decidiu selecionar outro processo. Né? Agora, por que o escalonador decide selecionar outro processo? E a gente vai ver em outros momentos. Então, há algoritmos que determinam o processo está rodando, ele sai, né? E ele entra no estado de pronto, para dar espaço para outro processo rodar. Tá? A transição 4 é quando o processo está bloqueado para entrada e saída. Exemplo de um processo bloqueado para entrada e saída. Esperando a entrada por um terminal. Ok? Por um teclado. Então, ele pode estar preso aqui. Ó. Se ele está preso aqui, esperando a entrada de dados, eu chamo esse processo de estado bloqueado. Se ele sair, ou seja, digitei lá a entrada de dados, enter, ele vai entra no estado de pronto, para depois entrar em estado de execução. O estado de pronto é uma espécie de fila de pronto. Quando eu falo espécie de fila, porque não necessariamente é uma fila, né? Entra numa estrutura de dados. A gente chama de fila de pronto, mas pode haver outras estruturas de dados envolvidas. Mas ele entra num estado de pronto, ele ocupa a memória RAM, mas ele não está em execução ainda. Está na ponta da agulha lá para rodar, certo? Aí o escalonador seleciona e coloca o estado de execução. Né? Daniel, você quer falar? Não. Né? Então, esses estados aí, a gente colocou lá na outra conversa, né? Então, são estados que um processo executa. Cícero, tá indo bem, cara? Tudo bem, professor. Olá, Gabriel tá no chat, tá tudo jóia, tá indo bem? O ritmo tá bom? Tá bem legal. Tá. Então, de novo, eu estou indo mais rápido que eu estou considerando que assim que a gente terminar aqui e tal, vocês podem assistir os outros vídeos e aí criar um link, tá certo? Entre os assuntos. Sugiro fazer isso. Essa imagem aqui, ela só reflete ou reforça a anterior, são os estados, mas do ponto de vista do escalonador. Existe um elemento no sistema operacional que se chama escalonador de processos, que é parte do gerenciador de processos. O escalonador é responsável por identificar qual dos processos, tá vendo aqui tem 0, 1, 2, até N-1 processos, né? Porque a numeração, em geral, começa de 0. O escalonador é responsável por escolher qual desses processos será executado pela CPU. Essa é a função desse elemento escalonador. E ele só faz isso entre os processos que estão no estado de pronto. Então, os processos no estado de pronto são observados pelo escalonador, um critério é estabelecido, né, e aí nós vamos estudar os critérios, os algoritmos, aí ele vai escolher um e vai colocar lá na CPU para executar. Quem vai escolher? Quem vai escolher? Isso. O escalonador, tá? Aí o escalonador escolhe e coloca a execução, tá bom? Cada sistema operacional tem seu próprio escalonador, próprio algoritmo? Sim, exatamente. Acontece que a área, Daniel, né? A área de sistemas operacionais, ela está bem consolidada, assim, em termos conceituais, teóricos e de implementações, né? E, em geral, esses SOs que a gente usa no nosso cotidiano implementam algoritmos muito semelhantes. Beleza. E ao estudar os algoritmos, de alguma forma você está estudando o algoritmo que o Linux implementa, ou que o Windows implementa, ou que o macOS implementa, e por aí vai. Com variações, obviamente. Mas, no geral, eles são muito similares, né? Para que o processador, ou melhor, para que o sistema operacional controle esse universo de processos, são muitos, né? Certo? Todos disputando pela CPU. Disputando o uso da CPU. Para que ele consiga controlar esses processos, existe um elemento chamado bloco de controle de processos, ou também chamado de tabela de processos. Vou chavear aqui para o livro. Então, aqui no livro existe um termo, tá?
aparece um termo que é comum, mas eu faço questão de mostrar aqui no livro, para vocês terem aqui, término de processo, hierarquia de processos, estados, né? Que é o bloco de controle de processo. Estão vendo aqui, ó? Estou marcando aqui. Em amarelo também, né? Ó, bloco de controle de processos. Uma estrutura de dados, também chamada tabela de processos, é uma estrutura de dados que o SO mantém para registrar uma série de informações de cada processo. Então, veja, é uma tabela, e cada processo eu guardo tudo isso aí. Muitas informações, né? Para quê? Para principalmente salvar o contexto de um processo quando ele sai da CPU. Quando o processo está rodando e para de executar, eu preciso, depois, o SO precisa depois recuperar aquele mesmo processo e continuar do ponto que parou. Continuar do ponto que parou chama salvar o contexto, né? E para isso, eu tenho uma série de informações aqui que devem ser armazenadas pelo SO nessa tabela de processo. Tá joia? Professor, Tá? Pois não, Daniel. o sistema operacional salva essa tabela aí só Sim. contando pronto ou contando bloqueado também salva? É o tempo todo. O processo foi criado, uma daquelas situações de criação de processo. O processo foi criado, o SO imediatamente cria no bloco de controle de processo, uma entrada para ele, para aquele processo. Então, o processo começa a rodar. Um programa, em C, por exemplo. Isso é bem simples, né? O programa em C começa a rodar. Bom, antes de ele começar a rodar, o processo é criado. É criado esse bloco aqui para ele, né? Com essa entrada no bloco de controle de processo é criado, e ele começa a rodar. Quando ele sai da CPU, volta. Quando ele vai fazer I/O, volta. Quer dizer, todas as informações são gravadas aqui no bloco de controle dele, tá? Uma das informações mais importantes é essa, né? Que eu estou marcando aí, que é o ID. O ID do processo. É a identificação dele. Um código numérico, cada SO tem um jeito de ir numerando. O Linux tem uma forma de numerar, né? O macOS, enfim. macOS, no caso, macOS, o Linux, tem origem no Unix, né? Fundamentalmente no Unix, então seguem o mesmo padrão, né? Então, vejam, estou guardando registradores de memória, estou guardando contador de programa, isso aqui é fundamental, né? Para que serve o contador de programa? Podem falar. Podem falar errado, não tem como não. Para que serve um contador de programa? Saber quantos programas foram executados no CPU? Contador é um contador mesmo, certo? Contador. 1, 2, 3, 4, quer dizer, um contador do programa. Linha a linha. Ele vai contando linha a linha de um programa que vai rodando, né? Você sabe exatamente onde parou o processo. Sabe? Então, assim, o processo, ele é um programa de execução. Então, considera um programa rodando. Eu tenho que rodar linha a linha, claro, né? Rodando. E o contador é isso. Vou numerando e vou contando. Roda linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, certo? Então, quando eu estou na linha 11 do código e eu saio da CPU, ou seja, o processo sai, esse contador de programa mantém onde que eu parei. Entendi. Quando o processo voltar para a CPU, aí eu continuo executando o contador de programa. Stack pointer, isso é fundamental, né? Porque a pilha são ponteiros em código quando está rodando. Isso a gente estuda de algum modo em compiladores, em arquiteturas de computador. Quando o programa está rodando, eu crio pilhas, principalmente pilhas de chamada, né? Então, quando eu chamo uma função, eu chamo a função roda, e na sequência eu tenho que retornar a chamada, então eu vou acumulando, eu vou empilhando essas chamadas. É esse ponto aí também, né? Prioridade. Cada SO, ele pode determinar suas prioridades para processo. Na programação, eu posso programar e dizer o seguinte, olha, eu quero que esse processo rode com uma prioridade 0. A prioridade 0 é a máxima, né? Eu quero que esse processo rode com uma prioridade 5. Então, ela também é guardada aqui, porque o escalonador, os seus parâmetros de escalonamento, olha que eu estou marcando aí, vai levar em consideração a prioridade também.
Então, isso também é levado em conta no momento de eu escalonar um processo, ou seja, escolher aquele determinado processo para rodar no CPU. Né? Muito bem. Então, nesse ponto aqui, eu quero falar um pouquinho de utilização de CPU, certo? Isso eu já no vídeo 2, eu já não está lá ainda, né? Nós paramos aqui, né, nesse ponto aqui, da tabela de controle de processos e tal, né? Muito bem. Aí, pessoal, o que acontece? Vou mostrar essa parte aqui da utilização da CPU, e eu quero discutir um pouquinho um ponto aqui que é importante para a gente entender a noção de usar a CPU e não usar a CPU. Joia? Então, vamos lá. Aqui nos slides eu acho que eu não tenho essa figura. Não tenho. Então, eu vou ficar aqui no livro, tá? Vou ficar aqui no livro. Isso, é um modelo de multiprogramação. Quer falar multiprogramação. Bom, multiprogramação, entendeu, né? São programas rodando. A gente pode entender que eu estou falando de múltiplos programas executando, e para nossa conversa aqui avançar, eu estou admitindo que eu tenho uma CPU, correto? Certo. Uma CPU. Então, a multiprogramação é uma competição, ou seja, muitos processos rodando, disputando a CPU. Então, quando a multiprogramação é usada, essa utilização da CPU ela pode ser melhorada nesse ponto. Porque imagine o contrário, se não existisse multiprogramação. Né? É uma premissa que hoje não faz sentido, mas só para exercitar. Bom, se não existisse multiprogramação, eu teria uma CPU para um programa só, né? Então, eu utilizaria o máximo da CPU para um programa. Quer dizer, isso seria muito bom para esse programa, mas não é isso, não é essa a ideia. A ideia é que eu tenho múltiplos e quero utilizar o máximo possível o potencial da CPU. Né? Então, essa figura aqui, ela é só para ilustrar uma coisa aqui. Ó. Vamos dar uma olhada com calma nessa CPU. Eu tenho a utilização da CPU, okay? E o grau de multiprogramação. Bom, grau de multiprogramação. Quanto maior o grau de multiprogramação, eu quero dizer o quê? O que vocês acham? Quanto maior o grau de multiprogramação, maior a porcentagem. Maior a percentual, maior a possibilidade de atender mais programas. Certo? Uhum. Eu quero fazer uma parêntese com essa palavra programa, porque a gente está falando de processo, né? Mas o termo multiprogramação, obviamente, eu tenho N processos rodando, tá? Porque o termo multiprogramação é o termo usado. Mas, na realidade, nós estamos falando, obviamente, de processos, tá? Então, repare o seguinte, eu marquei esse amarelinho aqui, ó. O melhor modelo para observar o uso da CPU é um ponto de vista de probabilidade, né? Então, em termos probabilísticos, é uma expressão simples, tá? Tá intuitiva. Eu estou falando o seguinte, que a utilização da CPU, ela é 1 menos P elevado a N. Então, vou entender o seguinte, o que é o P? Estou marcando aqui, ó. O P. Vamos supor, né? Suponha que um processo gaste uma fração P do seu tempo esperando por I/O. Então, sem muita preocupação com a matemática em si, entenda o seguinte, um processo, ele está usando CPU. Certo, Gabriel? Né? Daniel, Cícero, né? Estou gastando CPU. Certo. Estou gastando CPU. Ok. Obrigado. Legal. Então, eu estou gastando CPU. O que é gastar CPU? Para ser bem didático. Um programa, por exemplo, que tem um loop, enquanto x for maior que 1, e aí tem x recebe x mais 1. Na realidade, isso é um loop que não vai acabar, não vai ter fim. Concorda comigo? Uhum. Então, isso aí eu estou gastando CPU. Bom, mas eventualmente eu tenho um if. Se o x for igual a 5, então scanf. Ok. Bom, se x for maior ou igual a 5, quem processou o x maior ou igual a 5? É a CPU, claro. Ela que estava fazendo isso, lógico. Então, if x maior que 5, isso é a CPU. Então, scanf. Scanf, na linguagem C, significa para o que está fazendo,
CPU vai parar e eu vou aguardar uma entrada de I/O. Certo? Perfeito. Isso é um exemplo que envolve uma entrada do usuário. É isso que eu estou falando de waiting for I/O to complete. Então, esperando a I/O completar. Então, nesse momento, esse processozinho do meu exemplo vai sair da CPU, vai para aquele estado bloqueado, e eu vou começar a esperar pelo I/O. Essa espera pode ser até difícil de prever, porque vai estar esperando alguém entrar com o dado, né? É isso que eu chamo de I/O waiting, para frisar aqui, waiting for I/O to complete, tá? Outro exemplo de waiting for I/O to complete. Tira o usuário da jogada. While x maior que 1. Aí eu coloco x recebe x mais 1 dentro do loop. Bom, né? Claramente um esforço de CPU. Aí eu tenho, se x for maior que 10, sei lá, então, open file, tal. Vou abrir um arquivo. O que eu estou fazendo agora? Pegar arquivo no disco lá. Sai da CPU, a CPU vai, o SO fala, opa, tem uma, eu vou ter que bloquear esse cara porque ele está querendo abrir um arquivo. Então, executa system call, open file, que executa, claro, é a CPU, o SO, tudo aquilo que a gente já falou, chamada sistema. Aí, quando eu efetivamente for abrir o arquivo, o que acontece com o processo? O programa rodando aí. Sai da CPU para eu abrir o arquivo. Abrir o arquivo, eu estou com o arquivo aberto. Aí eu vou ter uma série de procedimentos lá no arquivo. Tá? E isso vai também causar, né, uma espera por I/O, porque eu vou ter que manipular HD, disco, sei lá. Se fosse em 1980, fita, certo? Tape. Mas não importa, eu tenho que fazer um I/O. Então, esse é mais um exemplo de um waiting for I/O to complete. Tá? Então, colocadas toda essa situação, eu tenho o seguinte. O P é uma fração desse tempo de espera do I/O to complete. Então, vamos supor que o P seja, sei lá, 0,2. Uma fração de tempo. Né? É uma suposição, 0,2. Só para ficar mais fácil a conta, dá 20%. Né? É uma fração, 0,2. Bom, isso significa que eu teria aí mais ou menos 80% de tempo de CPU gasto pelo esse processo, tá? Então, se eu tiver N processos na memória de uma vez, então, atenção, né? O que significa N processos na memória de uma vez? É porque o escalonador, ele escalona um processo de cada vez para executar na CPU. Já disse isso. Mas ele tem que olhar lá na memória quais os processos que estão no estado de pronto. Então, lembra daquela figura do estado de pronto? Vou voltar rapidamente. Aqui, ó. Né? Execução, pronto. O que é o estado de pronto? É essa frase. Processos na memória. Fala de novo, só não ficou confuso. Para mim, é quando o programa ele já foi executado, já passou pela CPU, ele já está executado. Sim, já está executado, mas pode ser que ele volte. Aí ele fica na memória. Né? Isso, beleza. Então, N processos na memória, porque eu tenho N processos lá naquela fila de pronto. Lembram? Naquele estado de pronto. Então, a probabilidade que todos os N processos esperem por I/O, P elevado a N. Tá certo? Então, esse N aqui é o número de processos. Então, eu vou chegar numa formulazinha bem simples, que é o seguinte, a utilização da CPU menos P elevado a N. Só para fazer um exercício aí, se eu tiver um processo, eu vou ter 1 menos P elevado a 1. Vamos supor que o P meu seja 0,2. É uma fração de tempo que ele vai esperar por I/O. Bom, né? Então, 0,2 elevado a 1, obviamente, é 0,2, 1 menos 0,2, 0,8. Então, eu vou ter uma utilização de CPU de 80% e 20% de CPU. Certo? Então, é só um elemento para a gente analisar, para vocês entenderem que um processo ele
fica um tempo fazendo I/O e um tempo fazendo, ou melhor, utilizando CPU, tá? E se eu plotar isso num gráfico um pouco mais abrangente aí eu tenho uma ideia do que acontece e eu chamo de grau de multiprogramação, né? Então, esse gráfico aqui é uma função de N, que é chamado de grau de multiprogramação. Bom, se é em função de N, quanto maior o N, né, maior o grau de multiprogramação. Essa é a ideia, né? Então, olha aqui. Tá vendo aqui essa curva? Olha, essa curva aqui, ó. Essa aqui é uma curva de 80% de espera de I/O. Então, se eu tiver aí casos onde eu tenho muita espera de I/O, né? O que acontece com a utilização da CPU? Se eu tiver um processo, eu tenho utilização de 20%, aproximadamente aqui, tá vendo? Se eu tiver 2 processos, ou melhor, um grau de multiprogramação aqui, eu vou ter pouco menos de 40% de uso de CPU. Se eu tiver 3, tá vendo que vai aumentando? Claro que vai aumentando. Então, quanto maior o grau de multiprogramação, maior a utilização da CPU em percentual. Tá? Essa é a ideia. Então, quando mais programação tem, mais a gente consegue aproveitar o tempo de espera. Então, mais consegue aproveitar a CPU. Que está esperando o I/O do outro. Para quem está vendo isso pela primeira vez, pode parecer um contrassenso, mas se o grau de multiprogramação é maior, que é uma função de N, da quantidade de processos, mais utilizando a CPU eu estou. Né? Mesmo que eu espere muito, olha só, esse processo aqui, ó, 80% de I/O, são processos que a gente chama de I/O bound. Né? Bound se escreve, vou gastar o chat aqui, ó, I/O bound. Sim, ou muitas vezes, escrito dessa forma, I/O bound. Tá? O que é um processo I/O bound? Versus um processo CPU bound. Intuitivo para vocês? O que é um processo I/O bound? Tá marcando aqui, ó, na tela. Processo I/O bound. É bom quem estiver vendo a versão gravada pode ficar tentando responder, para estudar. Não, eu não entendi qual é a diferença aqui. Qual que é? O que é, Daniel? Não ficou muito claro para mim essa parte aí, não. I/O bound e CPU bound. Não, é um termo que eu estou colocando para vocês, um termo usado em SO, né? Olha, I/O bound, aqui no chat eu coloquei aqui I/O bound, tá? Esse I/O bound é um termo que é usado para designar processos, uma categoria de processos que o tempo de I/O, o percentual de I/O dele é muito alto em relação ao percentual de CPU. Ok. Entende? Esse é um termo, I/O bound. Então, ele é muito mais I/O do que CPU. Na vida dele, no processo. Ele é um cara que, se você rodar... eu vou fazer... Deixa eu pensar um exemplo. Vocês conseguem imaginar um exemplo desse? Vamos ver vocês primeiro. Um processo I/O bound. É um processo que é muito CPU. Refazendo. É muito I/O. Muito. Então, ele faz muito I/O, pouco CPU. Talvez no chat. Acho que muito I/O. Que vamos ouvir um de cada vez. Um processo de cadastro. O Gabriel escreveu. Sim, um processo de cadastro, Gabriel, se fosse se for um cadastro online, não. Né? Porque o cadastro em si, ir lá gravar no disco muito rápido, né? Perguntar muitas coisas para o usuário. Certo. Mesmo assim, viu, Gabriel? Estou te entendendo o que você quer dizer. Eu vou dar um exemplo, então, que eu acho que vai ao encontro do que você está pensando. É assim, imagine uma aplicação que faça muita busca em disco, tá? Bom, vamos deixar o usuário quietinho aí, separado dessa conversa. Porque com o usuário interagindo, viu, Gabriel? É muito difícil você ter aplicações I/O bound. Tá? Mesmo que eu tenha que escrever muito num teclado, mas você não vai conseguir atingir um padrão potencial de ser I/O bound, tá? Isso está, de alguma maneira, escrito aqui. Eu vou voltar nisso, tá? Mas vamos falar de acesso a disco. O
que vocês acham? Um programa que você faz que acessa demais o disco, muitos discos. Ele está fazendo alguma pesquisa no disco, por exemplo. Imagine vocês já devem ter estudado, eu tenho certeza, aquelas estruturas de dados para pesquisa em dispositivo secundário, em memória secundária. Suponha que você tem que fazer uma busca, implementar uma árvore binária de busca em disco. Certo? Binária é só um exemplo, mas uma árvore de decisão para fazer busca em disco. Você vai disparar um programa desse e ele vai varrer intensamente o disco, muito, fazendo busca de um nome, um sobrenome, um dado, tá? Se você tiver um programa que envolva dados volumosos, por exemplo, Big Data, que você queira fazer uma mineração e retornar um consolidado de informações, é muito, muito acesso a disco. Então, aplicações que você tem que constrói, que acessam muito disco, elas são consideradas IO-bound, isso mesmo, IO-bound, ou seja, gasta muito disco, muita entrada e saída. Claro que eu tenho que ter CPU, senão o programa não roda, certo? Então, eu vou ter as chamadas, mas muito mais tempo eu vou investir em disco, né? Em usar o disco. Vocês lembram de implementar algum programa assim na vida de vocês? Seja no curso, seja em outro lugar, que tem que fazer muito acesso a disco? Vocês lembram de algum caso assim? Não. A disco? Não. Também não. Muito acesso a disco. Você pode construir um programa hoje. Vai lá e faz um programinha, sei lá, ou em Java, ou Python. Vai lá e faz um programazinho que varre todo o seu faz uma varredura no seu HD, procurando por todos os arquivos cujo nome tenha a palavra sistema. Você vai criar um programa, um processo que vai executar no seu SO, que seja IO-bound. Porque ele vai gastar um tempo enorme varrendo desde a raiz do disco, todos os arquivos, procurando todas as ocorrências de arquivos com o nome sistema. Esse é um exemplo de um programa, um processo que ao rodar vai ser IO-bound. Ele vai ficar gastando muito I/O em relação à CPU, tá? Gastando não, fazendo muito I/O em relação à CPU. Tá? O contrário, só para a gente continuar essa discussão, o contrário é o CPU-bound, né? Claro que existem equilíbrios e tal, mas só para a gente entender esses conceitos. O que é um I/O-bound, ou melhor, um CPU-bound agora, né? Eu coloquei no chat, CPU-bound. Processo CPU-bound, nesse gráfico são quais aqui? Vamos lá. Hoje de cima aí. Cima? O que é o de cima, Daniel? Esse aqui, 20% né? aí. Não, esse aqui, ó, é um exemplo. Nessa curva aqui, eu teria, para estar nessa curva, eu teria processos que são CPU-bound. Porque a espera de I/O, ela é bem menor em relação ao uso de CPU. Então, esse é mais fácil de entender, né? Faz um programa lá, como eu disse agora, um programa simples, tem um loop. Vai fazer né? Aí rodar lá, um looping. E fica rodando loop. O que são loops? Os loops, se não tiver nada no loop que tenha chamadas de I/O, para fazer I/O, você vai ter uma utilização altíssima de CPU daquele processo, né? Então, esse é um processo CPU, de utilização alta de CPU. Chama CPU-bound. Guarda esses nomes, porque a gente vai precisar deles lá na frente, na hora de falar dos escalonadores de processos, tá? Ok. Tá? Escalonador de processo, é esse cara aqui, ó, nessa figura. É o responsável por escolher o processo para rodar, tá bom? Ok. Aí aqui tem uma explicação que eu marquei em amarelo, vamos tentar ler em português mesmo, apesar de estar em inglês, olha aqui, ó, da figura,
fica claro que se os processos, ou está claro que se os processos gastam 80% do seu tempo, né, esperando por I/O, pelo menos 10 processos devem estar na memória de uma vez para a CPU ter um desperdício de 10%. Abaixo de 10%. Repare, tá vendo? Então, qual que é a ideia, né? É claro que se os processos gastam 80% do seu tempo esperando por I/O, pelo menos 10 processos devem estar na memória de uma vez para que eu tenha uma CPU, um desperdício, desperdício de CPU a 40%. Então, a ideia é que se eu tiver muito cara lá gastando muito disco, pô, eu tenho 200 processos lá gastando 80% de CPU. Vou repetir. Eu tenho 200 processos lá no meu sistema operacional, suponho 200, né? Gastando 80% do seu tempo com I/O. Então, eu precisaria ter assim, esse número, 200 é um número, pode ser um número bom, para eu gastar, para eu não desperdiçar a CPU. Né? Senão ela fica parada lá. Né? Então, quanto mais processos I/O bound, melhor para eu desperdiçar menos a CPU. Tá? Espero que esteja... Vocês vão escutar de novo a gravação lá e vão ficar realizando isso, tá? Espero que vocês tenham captado a ideia agora, tá? Então, aqui, Gabriel, aí tem um pouco daquilo que o Gabriel colocou no chat lá, né? Mais ou menos, né? Fala assim, quando você... Bom, realize aqui, para traduzir aqui, fica assim, quando você realiza... Percebe. Né? Quando você percebe... Muito bom, Daniel, isso aí. Quando você percebe, né, que um processo interativo. O que é um processo interativo, pessoal? Rapidamente, nesse contexto. Um processo que o usuário interage, né? Precisa do usuário. Muito bom, isso aí. Quer dizer, processo interativo, nessa concepção aqui, é de que tem um usuário envolvido. O usuário está no loop, né? A gente chama, em sistemas de computação, viu, gente? A gente, em geral, fala isso. O usuário no loop. O que é o usuário no loop? É porque ele está interagindo no loop de um software, de um programa, de um processo, né? Então, o processo interativo esperando pelo usuário digitar alguma coisa num terminal ou clicar num ícone, ele fica no estado de espera, né? Então, quando você percebe que um processo interativo esperando que o usuário digite alguma coisa no terminal, né, no teclado, né, ou clique num ícone, numa interface gráfica, quando você percebe que ele está no estado de espera, fica claro, ou ficaria claro, de que ele espera que o tempo de espera de I/O de 80% ou mais, e mais, não são usuais. É aquilo que eu disse agora há pouco, respondendo ao Gabriel. Não é usual, porque essas interações são muito rápidas, na verdade. Por mais lentas que sejam, né, ela não é usual, porque rapidamente eu vou digitar, vou teclar, né? Então, o gasto, quando eu falo de aplicações I/O bound, elas são muito mais usuais em servidores, tá? Ou em processos que estão fazendo a lot of disk I/O, ou seja, um monte de I/O de disco, né? A lot aqui, muito I/O de disco. Então, frequentemente, eles têm esse percentual ou mais. Então, você tem processos, servidores, por exemplo, gastam muito mais tempo com processos I/O bound, ou gastam mais tempo, não ficou bom, né? Ou lidam muito mais com processos I/O bound do que CPU bound dos servidores, né? Ok. Então, Sim. vamos falar de um exemplo aí para a gente dar uma aliviada na barra aqui. O servidor web. Todo mundo aí sabe o que é o servidor web, né? Sim. Um Apache é um servidor web muito usado, né? Especialmente para o Linux, né? O Apache é um servidor web. Bom, qual que é a missão de um servidor web? Qual que é?
Para que serve um servidor web? Está lá instalado, está lá no servidor. Ele armazenar os dados da página, configurar o volume de acesso e também guardar todos os processos que os usuários fazem. Isso. Eu complementaria, viu, Cícero, além de guardar, armazenar, sim, o servidor web tem essa função porque as páginas estão armazenadas, né, eles estão guardadas, apesar de que há banco de dados para isso, servidores de persistência para isso. Mas a principal função do servidor web é aguardar a comunicação de um cliente para aquele servidor web. Uhum. Então, é nessa linha aqui, ó. Imagina olha essa figura. Eu tenho... Agora eu tô avançando um pouquinho, para não ficar só lá no SO, para vocês entenderem como sistemas operacionais é importante nessa discussão aqui. Olha aqui. Isso aqui é um servidor, tá certo? Vamos entender, é um servidor. O servidor web é aquele... Bom, vocês sabem disso, claro que todo mundo sabe. Se eu vier aqui no meu e-mail, aqui, tá um monte de e-mails aqui, certo? Só abrir uma aba. Vocês estão vendo eu abrindo a aba, né? Tá. Uhum. É só para conferir se a tela está compartilhada corretamente. Tá. Bom, se eu abrir a página da UFG, bom, estou escrevendo www.ufg.br. Isso aqui, eu sou um cliente do servidor web. Ao bater aqui, o servidor web da UFG vai responder, né, ao meu pedido de trazer essa página para mim e vai entregar a página para mim. Então, o servidor web tem essa função primordial, de entregar a página. Tá? Então, ele tem que entregar uma página com HTML, eventualmente com JavaScript envolvido, com aquelas coisas lá da web, né? CS, aí né? Tudo que é necessário. Obrigado, Gabriel. CSS. Isso aí, cara. CSS. Quer dizer, desenvolvedores web sabem disso e tal. Então, ele tem que entregar uma série de códigos para o navegador, e o navegador processá-los, renderizar esse código e apresentar isso para mim. E, eventualmente, imagens e tal. Bom, essa é a função do servidor web. Aí eu vou colocar essa figura aqui, ó. Olha, o servidor... Aqui não é um servidor web essa figura, é um servidor. Mas o servidor web, ele tem que atender requisições de um cliente. No meu exemplo lá, quando eu digitei www.fg.br, eu sou um cliente, né? Não é uma aula da camada de aplicação de redes, poderia ser, né? A gente estuda isso muito, sistemas distribuídos e tal, mas é um cliente fazendo request, pedido. Ora, eu faço um pedido, esse pedido tem que chegar de algum modo a servidores lá da UFG, né? Esses servidores, de algum modo, eles têm que acessar bases de dados para recuperar, viu, Cícero? Você falou de armazenamento, né? Para recuperar essas páginas lá num sistema de arquivos. Eventualmente, elas podem estar no banco de dados ou não. Isso varia muito, tá? Em geral, eles estão em sistema de arquivos mesmo. Pode estar distribuído. Aí eu tenho que devolver a página para o servidor web processa isso e devolve para o cliente. Certo? Então, essa arquitetura toda que eu estou colocando aqui, a gente chama de servidor concorrente, onde eu tenho clientes que são despachados, ó, tá vendo? Tem vários despachos, porque não sou só eu que digitei www.fg.br, por favor, né? Uhum. Milhares fazem isso ao mesmo tempo. Né? Considerando ao mesmo tempo aí com algumas restrições, e eu tenho que despachar isso de algum modo, esses vários pedidos. E o servidor web faz isso, né? O Apache, quando ele recebe um pedido, ele despacha para elementos chamados servidores, numa segunda camada, que vão também acessar bases de dados e que vão ter esse retorno das páginas, HTML, JavaScript, CSS, sei lá, figuras, imagens, e vão devolver para o cliente. Então, esse universo aqui, gente, esse universo, ele é constituído de processos executando, milhares de processos executando, ao mesmo tempo disputando o CPU desse servidor aí, né? E eles são considerados, de uma maneira geral, como processos I/O bound.
Claro, você pode ter eventualmente processos CPU bound aqui, mas eles são IO bound, porque eles fazem muito acesso a disco, muito processamento pesado de dados, né? Não só os servidores web, tem que deixar claro, né? Eu posso ter servidores de dados, servidores de Big Data, de dados volumosos para fazer mineração. Eu estou falando, portanto, voltando aqui ao nosso sistemas operacionais, eu estou falando de coisas absolutamente atuais, né? Então, quando eu tenho essa curva, elas são muito comuns aqui, ó. Olha a curva agora. Em servidores, né? Em máquinas servidoras de processos, né? E a gente estuda muito isso em sistemas distribuídos, tá? Tomara que eu seja professor de vocês, sistemas distribuídos. É a minha área principal, né? Sistemas de computação, sistemas distribuídos, redes de computadores e sistemas operacionais que constituem toda uma área chamada sistema de computação, né? E aqui, ó, estão a maior parte dos processos servidores, tá? É isso que o autor quis dizer aqui, ó. Servidores, processos, fazendo uma grande carga de disco, frequentemente tem um percentual alto. Então, esse é o esforço que eu quis aqui nessa explicação, mostrar aquilo ali para vocês, tá? Eu não estou com outro aberto aqui fácil, eu poderia mostrar uma outra figura para corroborar, para confirmar isso que eu estou falando, né? Eu estou falando isso aqui, ó. Esse conjunto de slides é de outro curso, de sistemas distribuídos, tá? Mas vocês verem como há relação, né? E é importante vocês entenderem que quando se estuda sistemas operacionais, a gente está estudando a base da computação, né? Aí, ó, o modelo cliente-servidor. Quando eu digitei www.fg.br, eu sou um cliente. No tempo, aqui está time, certo? No tempo, o cliente está esperando, aí mandam, esperando não, ele está rodando aqui, aí eu vou esperar por um resultado. Quando eu digitei www.fgbr, bati um enter, eu começo a esperar. Vocês sabem o que eu estou falando? Isso é típico dessa arquitetura. Aí faz um pedido, o servidor trabalha para fornecer esse serviço, aí eu respondo, o servidor responde, e o cliente tem a resposta aqui. A resposta, no caso do servidor web, é um conjunto de arquivos para o navegador processar, renderizar e apresentar aqui na frente, né? E mostrar aqui. Os processos que eu estou tanto falando, essa parte aqui, processos servidores, lá no SO, rodando um Linux, lá no site lá da UFG, ou da Google, ou do Facebook, ou enfim, qualquer lugar, né? Eu tenho processo rodando nesse esquema que eu estou colocando aqui, ó. Provavelmente nesse estilo aqui dessa curva. Com uma multiprogramação bem alta. Um grau de programação bem alto. Então, basicamente, qualquer processo que precisa muito de pegar dado de algum lugar ou devolver dado de algum lugar, eu já posso presumir que vai ser IO-bound, né? Tem uns cuidados aí, né, Daniel? Mas eu te entendi. Né? Isso basicamente que eu falo. É o volume. Nós estamos falando de volume de I/O. Lembra aqui então, da afirmação do autor aqui, ó? Doing a lot of disk I/O. Doing a lot of disk. Fazendo a lot. Ou seja, é bastante, é muito. É bastante I/O de disco. Né? Isso aí. Muito bem. Ótimo. Então, assim, nessa etapa, o que eu precisava para a gente falar de threads, o que eu precisava para falar de threads, tá ótimo, assim. A gente entende de processo até agora nesse estudo, né? Processos, sim, elementos, processos, existe um escalonador, bababá. Vamos estudar os escalonadores. A gente já entende um pouco como é que é essa história de I/O bound, CPU bound, né? E aí a gente entra em outro elemento, chamado threads, que fazem parte de processo, tá? Parece que alguém manifestou. Ouviu um barulho aí, não sei uma fala. Não? Tá. Aí, gente, olha só. Aqui, eu vou retornar aqui para não perder o contexto. Ver se eu consigo retornar
Opa. Não, fiz bobagem. De novo. Mas eu não vou voltar, senão eu vou perder meu tempo lá. Eu ia voltar lá para dizer o seguinte, dentro da parte de processos, aí eu tenho as threads, né? É um modelo de threads. Eu apertei o botão errado, fechou a aba. Isso. Então, o modelo de threads, vamos falar aqui um pouquinho antes da gente ir embora, tá? Terminar esse vídeo aqui. Só falar um pouco do que é thread, para a gente ter uma sequência depois sobre isso, tá? Olha essa figura agora, né? Beleza, a gente já sabe o que é processo, ok? Essa figura na letra A, ela... Deixa eu ver, tem uma coisa... Ah, tá. Essa foi a mensagem do chat aqui do Gabriel. Beleza. Aqui, então, eu tenho... Olha a figura A, vamos focar na figura A. Isso aqui, é o espaço do usuário e o espaço do núcleo. A gente já falou disso lá atrás, né? Porque no SO ele separa isso, o espaço do usuário e o espaço do núcleo, também chamado de kernel. Kernel mode, né, e user mode. Os processos, eles rodam no espaço do usuário. E, eventualmente, fazem chamadas a sistema. Ah, eu quero abrir um arquivo. Aí, quem que abre o arquivo? É o SO no kernel mode, no espaço do núcleo. Ah, eu preciso fazer uma entrada de dados pelo teclado. Tem que fazer uma chamada no sistema que vai, no final das contas, acionar o drive do teclado que vai ativar e eu vou digitar. É o espaço do núcleo. Mas os processos em si são controlados aqui. Okay? O SO vai escalonar. Processo 1... então eu errei aqui, né? Aqui ficaria melhor se fosse 2, né? Processo 2, processo 3, né? Acho que é isso, acho que está errado. Esses slides são originais do autor do livro, tá? Então, cada processo desse pode ter uma thread. Ou então, eu tenho um processo com N threads, beleza? E é isso que a gente quer trabalhar agora, né? Dado um processo, vamos trabalhar com threads aqui dentro. Não necessariamente, eu posso ter N processos, vamos resolver essa figura aqui, porque ela está um pouco ambígua, né? Eu posso ter um processo, N processos, claro, e cada processo ter, dentro dele, N threads. Olha? Certo. São exemplos, né? 3 processos, cada um com uma thread, e um processo com 3 threads. Isso. Aí, gente, o que é thread? Thread, na verdade, é como se fosse um pequeno processo. Né? No sentido, assim, de que ele vai ter um início, vai executar e vai ter um término. Só que ele roda no contexto de um processo. Thread é como se fosse um processo secundário, então? Secundário fica parecendo processo filho, né? E não é. A gente chama de thread mesmo. Senão, thread mesmo. Porque a thread é uma tradução que alguns autores colocam nos seus livros, materiais, né? E eu também gosto dela, é chamada linha de execução. Então, é como o processo tem N linhas de execução. Distintas. Tá, né? Entendi. E eu posso programar esse negócio aqui, por exemplo, com Python, com C, com Java, eu posso criar threads e tal. Essas threads, elas são independentes uma da outra? Eu vou dar uma pulada aqui agora, para vocês verem. Ó, separei aqui um outro material para vocês terem um entendimento rápido do que é thread do ponto de vista de quem programa, tá? Em Java, que é uma linguagem... por que eu estou mostrando em Java? Porque eu sei que vocês têm conhecimento de Java, não tenho dúvida nenhuma, né? Olha só. Em Java, existe uma... E, de novo, estou falando de Java por conveniência. As linguagens, em geral, atuais, todas lidam com threads de algum modo, tá? Então, olha aqui. Eu posso criar uma classe chamada thread e ela tem alguns métodos pré-definidos nela, tá? Para eu usar, para disparar threads. Então, é só um salto aqui para vocês verem. Olha esse programinha aí. Como vocês têm conhecimento da linguagem, ou lembram, vocês já escrevem
estão escrevendo atualmente em Java por algum motivo ou não? Curiosidade só. Quem está aí Não. ouvindo? Não? Só Python hoje em dia. Ok, mas vocês já tiveram um curso, tenho certeza. De algum modo, tem conhecimento. Então, olha só, eu estou fazendo, olha esse programinha aqui, eu estou fazendo um programinha muito simples chamado Thread Simples. Tá? E ele está herdando uma super classe chamada Thread. E não é um curso de Java, não é um curso de programação orientada a objetos, tá bom? Ok. Vocês podem rever isso para entender melhor até essa explicação. Mas vamos lá. Aqui é uma herança. Então, tem aqui um objeto tipo string, né, que é esse nome thread, tranquilo. E aqui eu estou fazendo um construtor, tá? Tranquilo. E aí a minha classe tem um método chamado run. Esse run é um método da classe thread. Lá disponível na superclasse thread do Java. Então, eu estou implementando esse método run. E aqui não tem nada. Aqui é um exemplo bem simples. É um for, é um loop, que vai contar de 0 a 9. Tá joia? E vai só fazer uma saída aí no print line. Né? Ok. E mais um espacinho, o nome da thread. Esse nome da thread, ele vai gerar um nome de forma automática, porque a classe thread vai fazer isso, tá? Isso não é tão importante. Na verdade, esse código é muito bobinho, né? Então, eu vou fazer um loop aqui. É um loop. Se eu rodar isso aqui, vai ser IO bound ou CPU bound? CPU, né? CPU bound. Então, loop, né? Porque tem um print line aqui, não tem nem... Ele vai fazer um IO, mas é muito rápido. O que vai fazer IO, hein, pessoal? Isso aqui faz IO? Tem alguma coisa de IO aqui? Acho que não. Tem, Gabriel? Não vi Está no chat? Tem IO bound? Não. Tem alguma operação de IO aí nesse código? Eu não vi nenhum. Como não, gente? Dá uma olhada. Tô brincando com você. Não tem nenhuma operação de I/O nesse código aqui? Esses 3 pontinhos aqui, é claro que isso não roda, né? Isso é uma convenção aqui. O pessoal não tem nenhuma nada de I/O aqui? De entrada. Não. Oh, meu Deus. O que é I/O? I/O Input Output. Pronto. E aí, tem algum output aí? Ah, ok. Imprimir na tela, né? Gabriel tá dando risada no chat lá. Tá bom. É isso. Tem, ué. Tem o que é isso? 9? O que é 9? Não entendi, não. É porque tá aí de 0. Ele tá fazendo print LN, é. Tem 9 saídas, deve ser 9 verdade. vezes, cara. 9 vezes eu vou chamar o print line. Ora. Print line aqui, cara, vai gerar no sistema operacional. No final das contas, vai gerar. Tá? Eu vou abstrair a linguagem agora, mas vai gerar uma system call lá, cara. Eu tenho que fazer essa saída onde? Essa saída vai sair. Essa print line é uma saída na sysout. Certo? O que é uma sysout? É a saída na tela, tá? Vamos colocar tela por simplificar, tá bom? Okay. Isso aqui é I/O. Tá vendo como um programinha, eu tive essa ideia agora de falar isso, porque um programa simples desse dá para explicar CPU, I/O, processo, sistema operacional. Esse negócio vai rodar como uma thread, mas no final das contas, não adianta, isso aqui vai fazer um I/O. É muito rápido, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, mas é uma aplicação muito simples e vai rodar, é um programinha, um processo, se isso fosse um processo, CPU bound, porque vai fazer CPU muito, né? Mas vamos seguir. Isso aqui é um código, ó, que vai rodar como uma thread. Tá? Então, eu coloquei esse run aqui. Agora, dá uma olhada nesse código aqui. Eu dei um pulo para a linguagem, para vocês verem na linguagem o que é uma thread. Depois a gente volta lá nos fundamentos, né? Esse programa aqui vai usar essa thread aqui. Beleza? Certo. Então, eu criei uma thread chamada thread simples. Ou melhor, criei uma classe, né? Vamos ser mais rigorosos aqui. Eu criei uma classe chamada thread simples.
que é de uma thread. Portanto, para a linguagem Java, para JVM, eu estou criando uma classe chamada thread simples. Beleza? Aí deixa ela lá, né? Quem não lembra vai lembrar agora. Se escreve isso aqui lá na sua IDE, sei lá qual, Eclipse, Java, NetBeans, qualquer outra coisa. Né? Escreveu isso aí, salvou lá, compilou, bytecode, vai gerar um cara chamado threadsimples.java. Concorda? Uhum. Vocês vão lembrar isso. Então guarda isso aí para eu seguir. Aí eu vou fazer uma outra classe, chamada threadExemplo, que tem um método main. Vocês vão se lembrar isso, né? O main é aquele método que é um método estático, que é a unidade de programa da linguagem Java. Essa aqui é uma unidade de programa de execução. Então, dito isso, eu estou fazendo isso aqui que é extremamente simples, né? Eu estou instanciando aquela thread simples que eu criei lá atrás. Tá bom? Então, T01 é um objeto do tipo thread simples, recebendo um objeto, uma instância new da classe thread simples. E eu estou passando isso aqui como argumento do construtor. Uhum. Tá joia? Voltando rapidamente aqui, ó, thread simples está esperando, o construtor está esperando uma string. Uhum. Está mandando Eu falei aquela hora que era automático, né? E é mesmo, mas nesse caso não foi não, eu forcei. Tá? Então vamos lá. Aqui, ó, eu estou passando um nome, uma string, que vai ser atribuída para a thread. Então, o que interessa mesmo é que esse T01, ele é um objeto, e esse T01 é uma thread. Aí agora, o T02 também. Quantas threads eu tenho? Duas. Então, tem duas threads criadas aqui. Eu estou criando isso. Quando eu rodar esse brinquedo aqui, é um brinquedo que faz muito pouca coisa, né? Quando eu rodar esse brinquedo aqui, ele vai criar as duas threads, o brinquedo vai criar as duas threads, e vai startar as duas threads. Então, vai iniciar as duas threads. Essa e essa. Essas threads iniciadas, cada uma delas, vai executar esse método aqui, chamado run. Uhum. Então, percebam, quando eu fiz T01.start e T02.start, coloca esse negócio para rodar, eu vou ter duas threads disparadas. Certo? Vocês estão entendendo? As duas threads vão executar em paralelo, caracterizando essa figura aqui, ó. Essa aqui. Essa cobrinha que está aqui, ó. Tá vendo 3 cobrinhas? No meu caso lá, estão 2 cobrinhas. A T01 e a T02. Eu vou voltar aqui. Então, essa cobrinha é como se fosse a T01 e essa outra cobrinha é como se fosse a T02. Legal? Ok. Se eu tivesse um T03, teria essa terceira cobrinha aqui. E cada cobrinha dessa vai executar esse código que está aqui. Vai fazer um loop. E as 3 aí são completamente independentes. Elas precisam ser independentes. Elas rodam, cada uma fazendo a mesma coisa. Tá vendo que o algoritmo é o mesmo? A implementação é a mesma. Mas elas estão completamente independentes e rodando em paralelo. Professor. Tá? Pois não. Elas precisam ser independentes? As threads? Independentes. Obrigatoriamente. Necessariamente. Ok. Necessariamente, elas são independentes. Você pode programar, Daniel, threads que enviam mensagens umas para as outras. Mas são independentes. Então, você pode criar a thread T01 e T02, como está aí nesse projetado. Aqui não tem nada, está muito simples. Mas você pode fazer a thread 1 enviar uma mensagem para a thread 2.
A thread 2 pode enviar uma mensagem para a thread 1, mas elas continuam independentes, entende? Elas têm vida própria, uma independente da outra. Entendi. Nesse Mas então, pois não, Cícero? por que um processo ele precisa ter mais de uma thread, então? Por que ele pode, igual no exemplo B, lá tinha 3 threads, já que elas são independentes entre si, por que precisa, entendeu? Entendi. A sua pergunta é, para que isso? Isso, para que o mesmo processo? Pergunta pertinente. Para que essa história? Né? Por que eu preciso disso? Porque eu posso, o Cícero, eu tenho uma possibilidade de criar um processo com multi-threads, ou seja, múltiplas threads independentes para resolver algum problema. Aí eu vou te dar um exemplo aí que é um exemplo que eu falei no vídeo anterior. É exatamente isso que nós estamos usando agora. Imagina esse navegador que está aqui. Ó. O navegador, eu estou usando aqui o Chrome. Né? Poderia estar usando qualquer outro. Tem diferente. Né? E o navegador, ele pode ser construído com threads. Imagine o seguinte, imagine que um Chrome rodando aqui, ó, todo aqui nessa tela toda, ele seja um processo. Tá? E muito provavelmente é. Ele é um processo que o sistema operacional, nesse momento, está gerenciando. O Chrome. Assim como é um processo o LibreOffice, que você usa rodando. Assim como é um processo o Dropbox que você usa. E por aí vai. Qualquer coisa, né? Beleza, então vamos voltar. O Chrome é um processo. Essas abas abertas, cada uma dessas abas, elas poderiam ser implementadas como threads. Entendi. Agora eu entendi. Poderiam ser. Eu não tenho garantia de certeza se o Chrome faz isso, mas poderia ser. Então, tá vendo essas abas? Eu estou brincando com elas, estou mexendo. Quer dizer, essa aqui, e elas são independentes umas das outras. Elas são threads. E com esse raciocínio, você pode criar múltiplas aplicações. Eu vou dar um outro exemplo. Você pode fazer uma aplicação, um programa, que seja um processo só, que tenha múltiplas threads tentando concorrer por um recurso. E vai ser bem legal quando eu explicar programação concorrente para vocês, ainda dentro de gerenciamento de processos. Olha como o assunto é rico, né? Então, eu tenho um problema clássico chamado produtor, consumidor e buffer limitado, né, que é um exemplo bom de trabalhar esse assunto, né? Então, o Gabriel colocou, né? Aqui o Google Chrome tem um processo principal e outros que foram abertos a partir dele, que a soma dá 18 threads. Isso aí, Gabriel. Obrigado. Então, é a mesma ideia, né? Então, você pode criar um processo, como eu dizendo, com múltiplas threads, e essas threads disputarem por um recurso. Então, eu posso disputar um arquivo, uma impressora, né, um registro de um banco de dados, tá? Então, a programação com Python, com C, com Java, toda ela prevê esse tipo de aplicação, tá? Quando a gente falar de programação concorrente, depois que eu falar de threads, a gente entender melhor o modelo de threads, aí eu vou colocar situações onde a gente tem a concorrência envolvida, tá? Onde eu tenho que programar a concorrência. Aí eu vou precisar de semáforos, já adiantando alguns tópicos, né? Semáforos, monitores, barreiras, são conceitos de sistemas operacionais para eu permitir o uso de um único recurso por múltiplas threads, né? Para até impedir inconsistência de dados, tá? Espero que eu tenha te respondido, Cícero, assim, Ok, entendi. Ajudei? Faz sentido. Tá bom. Então, eu vou voltar aqui, vou fechar isso aqui para a gente encerrar hoje, tá bom? Então, vou dar um fecho aqui para... Já está ficando longo, né? Tem o quê? 1h20? Então, olha só.
Aqui tá. Quando eu disparo T01 e T02 com esse start, cada uma dessa executa esse código, porque esse é o modelo de threads da Java. E se você estudar lá, eu sugiro até que estude, viu, pessoal? É um negócio bacana. Se você não conhece isso ainda, vale a pena dar uma estudada, e é fácil de implementar, porque vocês conhecem a linguagem, tá? E, de novo, pode ser em Python também. Tem programador Python aí, vocês três? Não, até prefiro. Python é a que a gente mais programa. Não, tranquilo, pode ser Python também, é a mesma ideia, né? Mas aqui na Java, o modelo é esse. Eu crio um método chamado run, coloco o meu código, eu desejo que seja executado como uma thread, e aqui eu disparo as threads. Nesse caso, como as duas são do mesmo tipo, as duas vão fazer a mesma coisa, concorda? As duas vão executar o mesmo código. Claro, você poderia criar outras classes thread. Thread simples 2, 3, 4, quer dizer, diversas classes, e instanciar essas classes separadamente. Né? E aí eu teria threads fazendo tarefas distintas. Essas duas estão fazendo a mesma coisa, tá? No nosso exemplo aqui. Beleza? Aí uma perguntinha para a gente fechar aqui e avançar. Bom, se cada cobrinha dessa for uma thread Java, só para continuar o exemplo, tá? O que é o processo? Aqui é a união das threads. Olha só, vou voltar aqui para melhorar minha pergunta. T01, T02 são as threads, efetivamente, tá bom? Se eu rodar isso, essas aí que são as threads, que são objetos. T01 e T02 são threads. A primeira cobrinha é a T01, a segunda cobrinha é a T02, a terceira cobrinha seria uma T03. Mas o que é o círculo, então, o processo, nesse exemplo? Vocês acham? Composto pela união das threads também. O processo, ele tem a união de todas as threads. Isso. De alguma forma, sim, reúne, né, Cícero? Concordo, está reunindo essas threads, mas esse processo é quem? Porque se eu tenho uma thread Java rodando, outra thread Java rodando e outra thread Java rodando, quem que é esse cara? Um programa? Um programa, está esquentando. Um programa. E para ser mais rigoroso, viu, gente, a main, tá vendo o main aqui? Vocês conhecem, né? O main também é uma thread, tá? Na arquitetura da JVM, da máquina virtual Java, ela também é uma thread. Então, o processo é a própria JVM, então... O processo é o JRE, a JVM. É isso mesmo. Porque vocês sabem... Oi. Acho que travou do professor. Caiu. Do professor. Como é que é Voltou. mesmo? JRE. Voltou. Gabriel, bem-vindo. O senhor caiu por uns instantes, professor. O senhor caiu, professor. Eu caí? Você caiu por uns instantes. E agora vai ficar assim, não sei onde foi, então... vai ficar, depois a gente vê a gravação. Então eu falei que o main também é uma thread. Isso, a partir daí que caiu, isso. Você falou JN, O main também é uma thread. Então eu teria aqui 3 mesmo, né? Thread T01, T02 e o main, beleza. Então quem é o círculo aqui no meu exemplo? É a máquina virtual Java rodando, mais especificamente o JRE, rodando o programa, como o Cícero falou, rodando o programa. Tá? Então, cara, para fechar a ideia e seguir, o processo está rodando, nesse exemplo, a máquina virtual Java. Então, o Linux, vamos falar de Linux como exemplo, mas o SO, ele está gerenciando a JVM. Tem uma JVM nesse exemplo, executando 3 threads. Então, quem controla a JVM? O processo JVM? O SO. O SO. Quem que escalona e faz tudo? É o SO. Eu posso ter N JVMs rodando. Problema nenhum. Quem que controla e gerencia as threads nesse exemplo?
Aí a própria JVM, que é o processo. A JVM, obrigado, Daniel e Gabriel. Escreveu no chat. A JVM que controla as threads, tá bom? Então, tá vendo? Ok. A JVM, ela é uma arquitetura que tem um escalonador de threads. E controla as threads ali dentro. O SO não vê, não sabe, não tem acesso a essas threads. A responsabilidade de escalonamento entre threads é da JVM. Então, eu escolhi esse exemplo do Java por 2 motivos. Primeiro, que vocês conhecem Java, em algum momento estudaram isso, têm o conhecimento. Segundo, é um exemplo, eu considero um exemplo matador para a gente entender rápido essa história de processo, thread e a relação entre eles. Dado um processo, múltiplas threads, né? E outros exemplos também eu vou tratar em Java, mas eu tenho exemplos com Python, com C, e com Go também, né? Que é a Golang, que é a linguagem da Google. Serve o mesmo princípio, tá? Que tem um processo e tem múltiplas threads, né? Tá joia? Vamos fazer o seguinte, vou concluir agora essa fase, tá? Assim que o vídeo estiver pronto, ele gera, essa ferramenta gera um link, aí eu vou compartilhar com todos vocês, tá bom? Tudo bem. Alguma consideração para encerrar? Uma pergunta? Tem alguma coisa, uma sugestão de como a gente pode produzir os próximos? O horário continua o mesmo? Então, Então, tá ótimo, obrigado. Aí, aqui... O horário vai ser o mesmo agora, da terça e quinta, das 10 horas? É isso mesmo? Eu escolhi esse horário, mas é por conveniência minha mesmo, viu? O que eu preciso. Mas Por mim muito difícil achar um horário que atenda a todos. Então, não, para mim tá como eu tô ótimo. gravando, só para perguntar mesmo, só para saber. foi nada Não, não. por mim pode saber, só para saber. Tá. Tem uma pergunta, Daniel? Não, era isso mesmo. Tá. Melhor que 7 da manhã. Da manhã, com certeza. É isso aí, Gabriel. A aula de vocês lá é 7 horas, né? 7h10, das 7h10 às 9h. Isso, pois é. Tá bom, gente. Eu agradeço mais vocês terem vindo, tá? A gravação, igual eu coloquei no e-mail, ela fica um pouco melhor com a interação, né? Eu espero que tenha alguém para interagir comigo na terça, às 10 horas, tá bom? Se vocês puderem vir, eu agradeço demais, tá? Com certeza. Eu que agradeço. De nada, Gabriel. O Gabriel está se manifestando no chat ali. E se vocês puderem também, às vezes tem uma lista de e-mails lá, o pessoal da engenharia de computação, né, Gabriel Cícero, vocês estão. Se vocês puderem escrever no e-mail para eles também, incentivando a participar, porque às vezes fica com algum receio, não tem receio nenhum. E basta ter áudio, né? Basta ter áudio. O Gabriel participou bem aí, né? Nem microfone, com áudio já é o suficiente, né? Beleza, tudo bem. Daniel, você também, se puder escrever lá, uma incentivada na turma, agradeço. Tá? Naquele grupo lá, naquela lista de e-mails. Obrigado, gente. Você não tem mais nada? Não tem? Não. Não, tudo certo. Joia, tá. Valeu, pessoal. Obrigado. Até, Gabriel. Até, Cícero, Daniel.